Vamos dar continuidade à nossa leitura, né? ENA 2023, Exame Nacional Reformista. Agora, capítulo 4. O último apelo de Deus nas 3 mensagens angélicas e a colheita final. Vamos, então, para a leitura. Não é difícil compreender o vínculo entre a seção que descreve o grupo triunfante dos 144 mil, versículos 1 a 5, e a que se segue agora, versículos 6 a 20, que trata das mensagens dos 3 anjos. O capítulo 14 abre mostrando o grupo vitorioso da besta e sua imagem e suas características. Contudo, não ficamos sabendo como esse grupo se formou e como ele adquiriu essas qualidades. Que meios, que método Deus usou para reunir esse grupo remanescente que ele retirou dentre os habitantes da terra? Apocalipse 13 abordou, comenta Rodrigues, o plano global de Satanás e a estratégia que ele usou para regimentar o mundo contra Cristo e seus remanescentes. Agora, no capítulo 14, obtemos um vislumbre do próprio plano global de Deus e seu objetivo. Os capítulos 13 e 14 apresentam, respectivamente, 2 forças em luta universal pela lealdade da raça humana e é fundamental para cada um de nós escolher o lado certo nessa guerra. O método divino é a proclamação do evangelho da salvação e do juízo a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. O objetivo de Deus com essa mensagem ao mundo é desmascarar os enganos satânicos e reunir um grupo de filhos leais a fim de usá-los como instrumentos para a última grande obra divina pela salvação da humanidade. Obviamente, não são anjos literais, pois a obra de dar a mensagem de Deus ao mundo foi confiada a nós, seres humanos, seguidores de Cristo. Mateus 28, versículo 19 e 20. Em harmonia com essa conclusão bíblica, Ellen White afirma: os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar advertência por toda a extensão e largura da terra. Os 3 anjos de Apocalipse 14 são representados como voando pelo meio do céu, o que simboliza a obra dos que estão proclamando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Analisemos agora as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Temos aqui um movimento religioso representado por um mensageiro celestial. E sua mensagem consiste em pregar a todo mundo o evangelho eterno. No âmago da proclamação desse anjo estão as boas novas de salvação por meio da fé na morte sacrificial de Cristo. O evangelho eterno deixa claro que o ser humano não pode salvar a si próprio. Logo, ele precisa permitir que alguém o salve. O mundo hoje, mais do que nunca, necessita ouvir o evangelho da graça de Deus. Ele precisa saber que está perdido e que só o Senhor pode salvá-lo da destruição. Por isso, Deus ordena que toda criatura ouça o evangelho eterno da graça divina. O Senhor quer que todos reconheçam o amor divino ao dar seu Filho para morrer pela raça humana. João 3, versículo 16. Eis o fundamento
de todo relacionamento verdadeiro com Deus. Amor e gratidão por tudo que Deus fez e faz por nós mediante Jesus Cristo. Contudo, o anjo enfatiza dois aspectos que tornam seu convite à recepção do Evangelho ainda mais urgente: a chegada do juízo e a escolha quanto a quem adorar no último conflito entre o bem e o mal. A primeira exortação do anjo é temer a Deus e dar-lhe glória. O sentido de temer a Deus não se refere a ter medo de Deus. Na verdade, o conceito de temer a Deus envolve a ideia de levar Deus a sério ao segui-lo e obedecer a seus mandamentos. Temer a Deus significa um relacionamento com Ele e uma total entrega à sua vontade. 1 Samuel 12, versículo 14 e 24, 2 Crônicas 6, versículo 31, Neemias 7, versículo 2. Intimamente ligado à ideia de temor a Deus está a noção de glorificá-lo, uma vez que quem teme ao Senhor vive para fazer-lhe a vontade, e fazer a vontade de Deus equivale a glorificá-lo. Jesus deixou essa verdade muito clara quando diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. João 15, versículo 8. O próprio Jesus glorificou a Deus ao fazer a obra que ele havia lhe dado para cumprir. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Agora, voltemos ao texto da primeira mensagem angélica. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Versículos 7 e 22. A razão pela qual essa mensagem convoca todo ser humano a temer e glorificar a Deus é porque a hora do juízo chegou. Esse juízo é o que Daniel contemplou, e nessa visão ele vislumbrou tronos e um ser chamado Ancião de Dias como o juiz. Em seguida, o profeta afirma que os livros se abriram e o juízo iniciou. No final do juízo, declara-se que a justiça é feita aos santos do Altíssimo. Em outras palavras, os santos passam pelo exame e serão achados justos diante da vida eterna. A visão paralela de Daniel 8 retoma o juízo, mas na linguagem do santuário terrestre. No sistema do tabernáculo simbólico do Antigo Testamento, o sacerdote fazia o trabalho de intercessão, transferindo os pecados do povo para o santuário ao longo de todo o ano. O 10º dia do 10º mês era o dia da expiação, cerimônia que tinha por fim purificar o santuário, isso é, apagar os pecados do povo. Essa cerimônia era um símbolo do juízo final pré-advento. Em Daniel 8, versículo 14, é dito: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os 2.300 dias proféticos, 2.300 anos, iniciam-se em 457 a.C. e terminam em 1844. Esse ano, o juízo no qual os livros se abriram está em andamento. Ellen White tece comentários esclarecedores sobre a relação entre essa limpeza do santuário e o juízo que a primeira mensagem angélica anuncia. Observe. No cerimonial típico, sombra do sacrifício e o sacerdócio de Cristo, a purificação do santuário era o único serviço realizado pelo sacerdote, no conjunto atual das cerimônias ministradas. Era a obra finalizadora da expiação, uma remoção ou afastamento do pecado de Israel. Prefigurava a obra final no ministério do nosso sumo sacerdote no céu, pela remoção ou obliteração dos pecados de seu povo,
que se achavam registrados nos relatórios celestiais. Esse trabalho envolve uma investigação e um julgamento. Isto precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando ele vier, pois todos os casos estarão decididos, diz Jesus, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. É esta obra de julgamento que precede imediatamente a segunda vinda, que é anunciada na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, versículo 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O texto profético confirma que a purificação do santuário terrestre, chamado Dia da Expiação, era um símbolo da obra de juízo no céu, que começou em 1844, a qual a mensagem do primeiro anjo se refere. Nossa atitude de temer ao Senhor e glorificá-lo como manifestação de nosso amor a Ele tem como base seu amor para conosco. Contudo, a partir de 1844, temos mais um motivo poderoso a fim de viver para a glória de Deus. O caso de todos os que já aceitaram a Jesus como Salvador está sob exame. Vivemos no tempo em que todo nosso destino eterno está em jogo. A primeira mensagem angélica termina com o convite à adoração a Deus. É muito significativo que tenhamos um chamado à adoração nessa mensagem, a qual faz parte da última advertência divina ao mundo antes do retorno de Jesus. O fato é que o foco do conflito entre o dragão e o remanescente se centraliza numa única palavra: adoração. Esse termo aparece 8 vezes no Apocalipse 13, versículo 4, versículo 8, 12 e 15, 14, versículo 9 e 11. Paulin corretamente observou que, no fim, a verdade que testará o mundo tem como centro a questão da correta adoração. Não há nenhuma novidade aqui. Desde o princípio, os irmãos Caim e Abel dividiram-se em termos do assunto da adoração. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 9. No Monte Carmelo, o fator determinante foi a adoração. 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 a 46. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, o ponto crucial foi a adoração. Mateus 4, versículo 8 a 10. Ao longo de toda a história do povo de Deus, a questão principal sempre foi a adoração. No último grande conflito entre o bem e o mal, também não será diferente. A lei de Deus estará em evidência, especialmente um dos mandamentos. Vejamos. Esse autor prossegue afirmando que o foco na adoração chama a nossa atenção para os primeiros 4 mandamentos, a chamada primeira tábua da lei, os quais estão diretamente ligados ao nosso relacionamento com Deus e à adoração. Numa investigação ainda mais profunda do tema do Apocalipse, Paulin defende a ideia de que o mandamento do sábado será a principal questão na crise final. Observe que João não diz simplesmente adorem a Deus, mas adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Temos aqui uma clara referência ao 4º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Como disse anteriormente, o Apocalipse é um livro permeado pelo Antigo Testamento, embora nunca o cite. Das 8 vezes em que o autor usa a palavra adoração, em Apocalipse 13 e 14, 7 delas se referem à trindade satânica, o dragão, a besta e a imagem da besta.
Apenas uma única vez em todo esse bloco, Apocalipse 13 e 14, conclui Paulo: há um chamado para adoração ao verdadeiro Deus. Se a escolha entre a verdadeira e a falsa adoração é o ponto central no desfecho do conflito, essa passagem se constitui como o texto central desta sessão. Quando o Apocalipse finalmente reserva um espaço para apelar ao povo e adorar o verdadeiro Deus, ele o faz no contexto do quarto mandamento, o sábado. No sentido especial, portanto, o autor do Apocalipse entendia que o sábado era um ponto de essencial importância na crise final. Essa conclusão se confirma pelo próprio conteúdo da mensagem do terceiro anjo. Enquanto a primeira mensagem angélica ordena que adoremos ao Criador, Senhor do sábado, a terceira mensagem angélica ameaça os que decidirão adorar a besta e sua imagem. O contraste entre adorar a Deus e a besta como sua imagem é evidente. Portanto, essa primeira mensagem estabelece um ponto fundamental para a Igreja de Deus no tempo do fim, especialmente após 1844. Ela deve adorar somente ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. A pregação de Miller. Historicamente, a pregação de Guilherme Miller e seus companheiros de 1831 a 1844, sobre o fim dos 2300 dias, em 1844, pode ser considerada um marco no início da mensagem do primeiro anjo. Entretanto, a mensagem é válida desde então e continuará a ser até se encerrar a oportunidade de salvação. Embora o chamado movimento millerita tenha sido o início da proclamação da primeira mensagem angélica, os fiéis que aceitam, vivem e pregam essa mensagem continuam como representantes desse anjo na terra. O primeiro anjo continuará transmitindo sua mensagem até o fechamento da porta da graça. O mesmo se pode dizer do segundo e terceiro anjos. A segunda mensagem angélica, página 70. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, versículo 8. Para entender o significado de Babilônia e sua queda, precisamos fazer um paralelo entre a Babilônia do tempo do fim e a Babilônia antiga na história de Israel. Percebe-se aqui, mais uma vez, a grande influência da linguagem do Antigo Testamento sobre o texto do Apocalipse. As expressões usadas pelo segundo anjo são retiradas de passagens do profeta Isaías e de Jeremias. Caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Isaías 21, versículo 9. Fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor. Ela pagará a ela o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso agora enlouqueceram. Jeremias 51, versículos 6 e 7. Essas declarações de condenação vieram como resultado do mal que Babilônia causou a Israel e ao templo de Deus. Hans e Rondelli, erudito em profecia apocalíptica, informa que a característica teológica de Babilônia antiga é óbvia no Antigo Testamento. Ela constituía o arqui-inimigo, tanto de Israel como de seu Deus da aliança. Ela oprimiu o povo de Deus.
levou em cativeiro a Babilônia, blasfemou do Deus de Israel e esmagou o templo de Deus sob os pés de Nabucodonosor até Belsazar. Babilônia manteve guerra, portanto, em duas frentes, contra Yahvé, o Deus de Israel, e contra o Israel de Deus. A partir desse antecedente histórico, entendemos que a Babilônia espiritual será uma organização também religiosa, mas que se coloca como opositora direta, tanto a Deus quanto de seu povo. Babilônia é um termo abrangente que João usa para caracterizar todos os grupos e movimentos religiosos que se afastaram da verdade e que combatem a verdade, propondo distorções dos ensinamentos bíblicos. Tal qual a Babilônia histórica, a Babilônia apocalíptica trava uma guerra contra Cristo e sua igreja, meio de engano e perseguição. A igreja de Deus tem mensagens urgentes para dar ao mundo. E Babilônia é um instrumento satânico usado para anular as mensagens pregadas pelo povo de Deus. Mas como esses grupos e movimentos religiosos se afastaram da verdade e se tornaram inimigos espirituais do povo de Deus? Em que momento a queda de Babilônia começou? O seguinte comentário do texto inspirado nos ajuda a compreender esses pontos. As igrejas que recusaram receber a primeira mensagem angélica rejeitaram a luz celestial. A mensagem foi misericordiosamente enviada para levá-los a ver sua verdadeira condição de mundanismo e afastamento e para buscarem o preparo para o encontro com o Senhor. Deus concede luz para ser acalentada e obedecida, não para ser desprezada e rejeitada. A luz que Ele envia torna-se trevas para os que rejeitam. Quando as igrejas repeliram o conselho divino, ao rejeitarem a mensagem do advento, também o Senhor as rejeitou. O primeiro anjo é seguido por um segundo que proclama: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da sua fúria, da sua prostituição. Apocalipse 14, versículo 8. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como o anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação "Caiu Babilônia" foi dada no verão de 1844. Como resultado, cerca de 50.000 abandonaram estas igrejas. A terceira mensagem angélica. Um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobem para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Apocalipse 14, versículo 9 a 13. A terceira mensagem angélica é a maior ameaça já dirigida ao ser humano. A besta e sua imagem de que fala a passagem são os mesmos personagens mencionados em Apocalipse 13. Isso é, o papado e o protestantismo apóstata
unido ao Estado. Adorá-los significa acatar o falso sistema de oração a Deus que eles irão implementar no mundo, dirigidos pelo dragão, que é Satanás. Essa adoração será imposta mediante a exigência da observância de um falso dia de repouso, o domingo, instituição papal sem nenhum fundamento bíblico. Infelizmente, todos, exceto o povo de Deus, será persuadido de que esse dia falso de descanso é de fato o dia de Deus. Satanás e seus anjos, disfarçados de Cristo, apóstolos e entes queridos, falecidos, enganarão a todos, afirmando que o verdadeiro dia de adoração a Deus é o domingo. As palavras desses seres terão mais valor do que as claras afirmações da Escritura. Contudo, mesmo diante desse terrível engano satânico, o povo de Deus não será enganado e permanecerá firme pelo que é verdade bíblica, ainda que caiam os céus. A Igreja de Deus dará ao mundo a advertência contida na mensagem do terceiro anjo, como tem feito desde que sua proclamação se iniciou em 1844. Desse ano em diante, a Igreja tem proclamado ao mundo a mensagem contra a recepção da marca da besta, bem como sua contraparte, o selo de Deus no sábado do quarto mandamento. A mensagem do terceiro anjo foi enviada ao mundo para advertir os homens contra a recepção da marca da besta ou de sua imagem na fronte e nas mãos. Receber essa marca significa adotar a mesma decisão da besta e apoiar as mesmas ideias em oposição direta à palavra de Deus. A colheita dos grãos maduros. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com a coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Os versículos 14 a 20 descrevem uma visão simbólica da volta de Jesus. Isso fica evidente logo no início do relato, ao mencionar uma nuvem branca sobre a qual está assentado o Filho do Homem, com uma coroa na cabeça. A coroa aqui no grego é Estefanos e representa a vitória. O texto retrata Cristo como o ceifeiro que vem para fazer a colheita primeiramente dos grãos maduros, isto é, dos justos. Mateus 13, versículo 30, Lucas 3, versículos 17. A colheita das uvas. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada, e ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse 14, versículos 17 a 20. A figura das duas colheitas vem do ano agrícola da antiga Palestina, que consistia de duas ceifas principais: a colheita dos grãos e a vindima, colheita de uvas. Nesse caso, a vindima representa os ímpios reunidos para a destruição. O lagar continha 2 tanques. No primeiro,
lançavam-se as uvas para pisá-las. Jeremias 16, versículo 10, Lamentações 1, 15 e Joel 3, 13. O segundo recebia o suco das uvas, escorrido e drenado do tanque acima. Neemias 13, 15 e Jó 24, 11, Isaías 6, 63, versículo 2 e 3, Ageu 2, 16, Joel 2, 24. O texto usa essa figura do Antigo Testamento e fala no grande lagar da ira de Deus, a fim de ilustrar o extermínio dos ímpios pelo derramamento das últimas pragas e pelo fogo consumidor da vinda de Cristo logo em seguida. Em qual grupo estaremos? O plano de Deus é preparar um povo através da proclamação das 3 mensagens angélicas. Devemos aceitá-las, viver à luz dessa verdade e pregá-las ao mundo. Nossa atitude diante dessa tríplice luz é determinante para a nossa salvação, diz o Espírito de profecia. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete destas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Queridos irmãos e irmãs, o juízo já iniciou no céu desde 1844. Temos um caso pendente no Tribunal Celeste. Agora, mais do que nunca, o chamado para temer a Deus e dar-lhe glória deve ser atendido de todo o nosso coração. O Senhor espera que coloquemos sua vontade expressa nos mandamentos em primeiro lugar. Isso é, temê-lo, levá-lo a sério, motivados pelo amor. Nós o amamos porque descobrimos, ao compreender o Evangelho eterno, que ele nos amou primeiro. Agora, temos o grande privilégio de conhecer as verdades mais solenes para o tempo que precede a segunda vinda de Cristo. O mundo secular e o mundo cristão estão corrompidos. Temos uma mensagem de vida ou de morte para todos eles e devemos pedir a Deus que nos conceda o poder do Espírito Santo para vivermos e pregarmos as verdades que constituem a última advertência ao mundo. Concluímos então o ENAR 2023. Deus seja louvado, por essas leituras, que Deus possa trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso coração, para que possamos compreender, entender e, com o auxílio divino, com a graça de Deus, colocarmos em prática. Deus te abençoe ricamente e muito obrigado por assistir ou estar lendo aqui até o final. Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Um forte abraço e até mais.